Amigas, estamos de volta. É oficialmente 2025. Eu estou chegando de volta de umas férias de 2 semanas. Falei pro Steve que eu só percebi agora que foi a primeira vez desde que eu comecei a trabalhar lá em 2017, acho que 2017, que eu consegui tirar 2 semanas direto de folga, tipo de férias. Eu nunca tinha tirado 2 semanas seguidas de férias. Desde que eu comecei a trabalhar. E aí eu tô no mood que eu não vou mentir pra você. Eu não sei voltar a trabalhar. Eu tô assim. Se você tá se sentindo desse jeito também, dá um abraço aqui, segura na minha mão, a gente vai junto, caminhar junto, porque de fato eu não sou a pessoa. Eu percebi que eu não sou essa pessoa que fica assim, ai, nossa, ai, já deu de férias, tô assim, com muita vontade de voltar a trabalhar. Eu realmente. Eu nasci pra ser herdeira, sabe? Vai ter que ficar pra próxima vida, mas assim, deveria ter sido, porque eu consigo tranquilamente continuar fazendo o que eu tô fazendo pelo resto da vida. Mas enfim, também não vou reclamar, porque graças a Deus eu amo o que eu faço, amo o meu trabalho, e esse ano, como já falei no episódio anterior, é um ano que eu quero me dedicar muito ao meu trabalho e que eu quero trabalhar bastante. E aí, quando eu entro nesse mood também, eu vou, entendeu? Porque eu tenho essa coisa de que quando eu foco num negócio, eu tenho um negocinho de hiperfoco, sabe? Eu fico meio lelé com relação àquilo, fico muito obcecada por aquela coisa. Então, eu sei que se eu me colocar nesse ambiente e eu tiver me sentindo inspirada e motivada dentro do meu ambiente a ficar nesse mood, eu sei que vai rolar, entendeu? Então, assim, tá tudo certo. A gente só vai ter que caminhar pra chegar lá. Porque no momento não tá rolando. Entendeu? No momento eu tô assim, ai, preguiça. Ó Deus, ó, eu só quero ficar o quê? Andando de bicicleta, correndo indo pra praia. Só isso que eu quero fazer. Indo pro barzinho com os meus amigos. Eu espero que vocês tenham tido um excelente final de ano. Um excelente ano novo. Uma excelente passagem. Tendo sido ela com amigos ou com família. Numa festa ou em casa. Agitada, calma. Espero que tenha sido, assim, uma passagem feliz. A minha foi ótima, porém estou o quê? Pagando essa conta até agora, porque depois dos 30 anos o corpo não perdoa. Ai, porque na minha cabeça não parece que eu tenho 30 anos. É, querida, mas o seu sistema imunológico sabe que você tem 30 a mais. O sistema imunológico da querida aqui sabe que tem 31 anos, caminhando aí a passos largos pros 32, entendeu? Porque eu saí na noite de ano novo pra ser jovem com os meus amigos e assim, de fato que eu percebi que eu realmente não tenho mais condição física, psicológica e emocional para uma noite inteira fora. A gente chegou em casa quase 5 horas da manhã. Talvez eu tenha bebido um pouquinho muito a mais do que o planejado. E parece que eu tô até agora vivendo essa ressaca. Só pra contexto, já se passaram 5 dias do ano novo. Acho que hoje... Não, mentira, hoje é dia 4. Estou gravando isso aqui no dia 4 de janeiro, pra você saber. Só porque contando aqui pra você, minha amiga. Enfim, a ressaca tá cobrando. Eu estou um pouco resfriada. Talvez você deva perceber na minha voz, tá um pouquinho nasalada. Eu tô com a garganta um pouquinho arranhando. Mas enfim, não é nada sobre isso que a gente fala aqui. A gente vai falar sobre uma coisa que eu já dei spoiler quando eu falei agora, 2 segundos atrás, sobre como que o ambiente, ele acaba me influenciando pra eu conseguir entrar em determinados moods, né? Focar em determinadas coisas, como é que isso habita em mim. E eu comecei a pensar muito nisso nessa reta final de ano por vários motivos diferentes que eu vou trazer aqui pra você. E a gente vai conversar bastante sobre isso, sobre como que o nosso ambiente influencia nas nossas decisões, nos nossos hábitos, nas nossas escolhas, nas coisas que a gente quer pra nossa vida, pro futuro, como que, né, quanto de força a gente quer lutar por essas coisas, como que o ambiente ele vai influenciar isso. Na minha cabeça, pra mim, ele influencia muito. Mas antes de a gente começar esse episódio, obviamente eu preciso me apresentar, porque vai que você não me conhece, vai que esse é o primeiro episódio e você tá caindo aqui de paraquedas. E caso você me conheça, também não custa nada dar uma lembrada, né? Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Foram 2 acontecimentos desse recesso que me fizeram pensar bastante sobre esse assunto e ficar aqui matutando pra trazer essa conversa pra vocês. O primeiro deles foi logo no início do recesso, pouquinho antes do Natal, que eu comecei a pedalar. Falei pra vocês que ia começar, eu tinha acabado de pegar a bicicleta e aí ia começar. Pra contexto, eu já sabia andar de bicicleta. Eu aprendi a andar de bicicleta quando eu era criança, enfim, bicicleta normal eu sempre soube andar. Só que eu queria começar a pedalar uma bicicleta que a gente chama de bicicleta de speed.
que é uma bicicleta de estrada, é aquelas com a roda bem fininha, elas são muito magrelinhas, sabe? Que o pessoal pedala rápido, né? Tem competições, né? O Tour da França, pensa num negócio mais ou menos assim. Né? Roupa toda de ciclista, enfim. Pra você pedalar uma bicicleta dessas, é de bom tom, é importante que você aprenda um negócio chamado clipar. Então, o que acontece? O pedal dela é diferente, não é um pedal reto, que nem uma bicicleta comum, que você só apoia o pé ali com tênis, um chinelo, qualquer coisa, descalço, você consegue pedalar. Ele é um pedal que você usa uma sapatilha, né? Um tênis especial, tipo uma sapatilha de spinning, caso você já tenha feito spinning. É mais ou menos a mesma coisa. Basicamente, você tem que encaixar essa sapatilha no pedal e aí você fica presa na bicicleta. Então, a ideia é que você fique preso na bicicleta, porque se você ficar preso na bicicleta, você pode colocar muito mais velocidade, porque você tá preso nela, você não vai ter o perigo do pé escapar do pedal, porque isso é super perigoso se você estiver em alta velocidade, por exemplo. Ok, dito isso, eu tinha que aprender exatamente fazer isso, a clipar, ou seja, me prender à bicicleta e me desprender da bicicleta. Eu vou te poupar dos detalhes, mas assim, vamos dizer que só nessa brincadeira foram uns 5, 6 tombos, parada, tá? De tipo, eu freava a bicicleta, esquecia de desprender o pé e caía assim pro lado, sabe? Igual a batata, coitada. E foram assim, enquanto eu tava aprendendo no parquinho, igual criança. Fiquei com o joelho ralado, toda roxa, quase decepei metade do meu dedo. Enfim, isso só no parquinho aprendendo, igual criança. E depois disso foram alguns sinais de trânsito, que também a gente parava no sinal e eu não desclipava a tempo e aí eu caí pro lado. A boa notícia é que eu tenho pra te dizer que, cara, não se passaram nem 3 semanas. Eu acho que não se passou nem 3 semanas ainda. E eu já aprendi. Já tá tudo bem, tá tudo certo. Eu peguei a mecânica, agora o meu corpo entende o que tem que fazer. Entendeu? E aí, por que eu... né, o que isso tem a ver? O meu marido, se você não sabe, ele é ciclista. Ele aprendeu a fazer exatamente o que eu acabei de te falar e começou a competir como ciclista quando ele tinha uns 9 anos de idade. Ele tem 38, pra contexto. Ou seja, ele faz isso a vida inteira. Ele anda de bicicleta com a mesma facilidade que ele anda. Ponto, né? Com os 2 pés. Talvez até melhor. E desde que a gente começou a namorar em 2014, iniciozinho de 2014, ou seja, vai fazer... Esse mês agora faz 11 anos que a gente tá junto. Ele sempre pedalou, tanto em estrada quanto em montanha, e eu nunca quis fazer isso. Ele, nossa, sempre me incentivou, sempre me chamou, convidou, comprou uma bicicleta pra mim lá dos Estados Unidos, no caso era uma bicicleta mais híbrida, ela, né, era tanto de mountain bike, montanha, quanto, sei lá, bicicleta comum, vai. E de vez em quando a gente ia, pedalava por lá, só que eu nunca tive o menor interesse nos 9 anos, que eu morei lá nos Estados Unidos, de pedalar com ele, de aprender. Eu não me sentia estimulada pelo meu ambiente. E olha que tinham bastante ciclistas lá, imagina, ele é ciclista profissional nos Estados Unidos, que conhecia um monte de outros ciclistas, então eu tava dentro desse ambiente ali. Mas ainda assim eu não me sentia inspirada pra fazer isso. Tipo, eu não sentia que eu era capaz, eu não sentia que eu seria boa naquilo, eu não sentia vontade de ir lá pra fora e fazer isso. Tipo, o ambiente não me inspirava. O que olhando pra trás é estranho, porque agora que eu comecei, eu percebo que, tipo, o ambiente na verdade era meio que perfeito pra isso. Porque, de verdade, onde eu morava nos Estados Unidos era um lugar muito bonito, era um lugar extremamente ensolarado, tipo, chove, sei lá, 3 vezes por ano. E é um lugar quente. Então, assim, as estradas são retas, são macias, é muito menos caótico. Enfim, em termos de ambiente, assim, se a gente for pensar no ambiente em si, geograficamente falando, era um ambiente, na verdade, muito inspirador. Mas eu não me sentia inspirada por ele. Porque quando eu morava nos Estados Unidos, eu não me sentia inspirada em muitas coisas. Eu me senti um peixe fora d'água, eu acho que eu já falei sobre isso em vários outros episódios em que eu conto a minha vida, ou um pouquinho, assim, lá nos Estados Unidos. Eu sentia que eu não pertencia, eu não me sentia, sei lá, não sentia que eu me encaixava ali. Então, e era um ambiente que pra mim, eu sentia que tava todo mundo querendo trabalhar, então era tipo, trabalho, foco, e dinheiro, foco, e o meu olhar tava todo voltado pra isso. Então, era isso que eu fazia quando eu tava lá, era tipo, eu só queria trabalhar, não queria fazer absolutamente mais nada da minha vida que não fosse trabalhar. E aí, me mudei pro Rio de Janeiro, a gente voltou pra morar no Brasil agora, início do ano passado, início de 2024. E até então, não queria pedalar também, tá? Ele começou a pedalar aqui, eu tava na corrida, eu tava super focada nas minhas meias maratonas. Zero vontade de pegar e subir numa bicicleta, até porque, como eu falei, em termos, assim, geograficamente falando, o Rio de Janeiro é maravilhoso, de lindo,
pra pedalar, com certeza. Entre as praias e as montanhas daqui é a coisa mais maravilhosa. Só que é um caos, né? Porque trânsito, carros, as pessoas são loucas. Então, assim, não é estimulante nesse sentido pra quem tem medo. E eu sempre tive medo de pedalar. Pedal sempre foi um esporte que me deu medo. Porém, o Rio de Janeiro é um ambiente que ele me... Sei lá, aqui eu me sinto muito mais propensa a querer equilibrar a minha vida fora e dentro do trabalho. Então, eu queria viver a minha vida aqui. Aqui, de repente... Fazer coisas além de trabalhar me pareceram muito necessárias. Eu queria correr, eu queria sair com amigas, eu queria estar na praia, eu queria fazer outras coisas ao ar livre. O ambiente em que eu estava aqui, as pessoas e a energia desse lugar me inspiraram a querer ter um equilíbrio maior entre o meu trabalho e a minha vida pessoal. E foi isso que eu fui buscando durante o ano passado. Foi realmente tentar equilibrar ali, botar um pezinho no freio. E eu botei um pé no freio no meu negócio nesse sentido de, tipo, não quero expandir pra além do que eu tô agora, porque eu quero aproveitar essa fase da minha vida. Eu acabei de me mudar pra cá, eu fiquei 10 anos fora. Eu tô a fim de viver essa cidade e de me sentir pertencente de novo. E foi isso, o ambiente me inspirou a querer fazer coisas, porque a energia desse lugar me fazia sentir assim. E a outra coisa que aconteceu nesse meio tempo aqui de recesso, que me também fez pensar na questão de ambiente, é que eu fui pra uma festa no final de ano, agora na virada do ano. Eu fui pra uma festa na Lagoa com os amigos meus, então tinha DJ, tinha um grupo de samba, enfim. E foi muito legal, a festa foi muito legal, tanto que eu tô sofrendo, né, das consequências dela até agora, ou seja, isso é um sinal de que eu me diverti pra caramba. E sim, eu me diverti pra caramba. Só que em alguns momentos da festa, eu me pegava olhando em volta e pensando, nossa, eu preferia estar em casa. Ai, que preguiça. Nossa, eu preferia estar dormindo pra poder acordar cedo amanhã e, tipo, pedalar até a Barra da Tijuca no primeiro dia do ano, sabe? Eu peguei pensando assim. E, enfim, eu me diverti bastante, mas depois disso, chegando em casa, foi super legal, porque no dia seguinte eu acordei com aquela sensação de morte que só quem tem mais de 30 anos e vive uma ressaca vai entender o que eu tô falando. Porque é assim, é muito mais do que você imagina que uma ressaca seria, sabe? Se você tiver 25 anos, sei lá. Se você tem 20, você nem sabe o que é isso. Mas assim, eu não sei explicar o que é. Realmente parece que você tá morrendo. E aí eu fiquei muito mal no dia primeiro. Não tenho o que dizer. Eu tava muito estragada. E aí eu só fiquei pensando, tipo, cara, foi muito legal, mas pra mim, sei lá, não vale tanto a pena. Não foi nem que não valia a pena, eu não tava de maneira nenhuma arrependida de ter ido. Talvez uma pequena parte. Mas assim, ignorei essa parte porque não tem nada a ver. É legal fazer esse tipo de rolê de vez em quando. Mas eu também percebi, e aí eu peguei o meu caderno e eu escrevi bastante sobre isso no dia 2, porque no dia 1º não tinha condição de escrever nada. Mas no dia 2 eu escrevi bastante sobre isso e eu refleti que, cara, eu tô numa fase nova da minha vida, sabe? Eu tô realmente agora entrando, né, abraçando os 30 anos. E eu sou casada há muito tempo. E tudo bem eu gostar de outras coisas, sabe? E não querer realmente fazer esse tipo de rolê. A não ser que seja uma coisa muito pontual ou que valha muito a pena. Claro, se for um casamento de uma amiga, óbvio. São cenários, assim, pontuais em que faz sentido. Mas no geral, talvez alguém vai olhar pra mim e falar, ai, que chata. Beleza. Bacana, tudo bem, você pode me achar chata, mas não é um ambiente que condiz mais comigo. O ambiente de acordar cedo e estar praticando um esporte ao ar livre, hoje em dia, nessa fase da minha vida, condiz muito mais. Pode ser que daqui a 5, 10 anos também não condiza mais, entendeu? Não é uma coisa escrita em pedra. Do mesmo jeito que se alguém falasse pra mim quando eu tinha 20 anos que aos 30 eu ia falar, nossa, eu não aguento mais em festa, eu talvez risse da sua cara, porque eu era o próprio arroz de festa. Eu era a primeira a chegar e a última a ir embora. Se a festa tinha uma inimiga do fim, era eu. Eu era a inimiga do fim, entendeu? Eu ia ficar lá até a hora do DJ acabar e a luz acender. Eu era essa pessoa em festas, no início dos meus 20 anos. E tudo bem mudar, né? Então, assim, eu fiquei pensando muito sobre a questão do ambiente e de como que o ambiente, ele vai interferir nas nossas escolhas, nas nossas motivações. E pensando nisso tudo, né, pensando em questões de ambientes, é claro que veio na minha mente essa questão de que muitas das vezes a gente não tem como controlar o nosso ambiente. Tem muitas coisas dentro do nosso ambiente que não são controláveis, principalmente dependendo da época da vida em que você está vivendo. Então, se você é uma pessoa que você está escutando o que eu tô falando e você ainda mora com seus pais,
é um ambiente muito mais difícil de você ter algum tipo de controle sobre, porque você está morando na casa dos seus pais, ou enfim, da pessoa, do adulto que é o dono da casa. Talvez você esteja aí namorando com amigos, amigas, né? Você tá aí na faculdade, então você divide colega de quarto. Isso aí também é outra coisa que é, caraca, um desafio por si só, que pouco se fala. É muito difícil a convivência com colegas de apartamento, colega de quarto. Na época da faculdade, eu sempre dividi apartamento. Inclusive, eu fiquei 3 anos dividindo quarto. Era eu e mais uma menina. Por um milagre do universo, eu acho que a gente nunca brigou. Eu não lembro da gente ter brigado. Porque eu era muito de boa e ela também era de boa. Então, tava tudo certo. Mas já tive várias brigas por questão de convivência, obviamente. Principalmente quando eu mudei de apartamento, fui para outro grupo. Enfim, também é um ambiente difícil de você ter controle sobre, né? Tipo, de você conseguir manipular ele para que ele seja, entre aspas, do jeito que seria mais inspirador pra você, mais motivador. Aí, se você pensar em ambiente de trabalho, então só piora tudo. Porque realmente tá aí uma coisa que você tem que lidar com um ambiente que às vezes é muito difícil, ou é muito difícil porque o seu chefe é muito difícil, ou então porque você tem um gerente difícil, ou colegas de trabalho difícil, enfim. É muito raro você ter um ambiente de trabalho que você fale, não, meu ambiente de trabalho é ótimo, do topo até a pessoa que senta do meu lado, sabe? É muito difícil que seja assim. Então, pensando nisso tudo e lembrando dessas fases da minha vida também, eu fiquei pensando em como que a gente pode buscar, qual é a maneira que a gente tem de, primeiro, identificar se o ambiente em que a gente tá agora, primeiro de tudo é identificar se o ambiente que a gente tá agora, ele tem um impacto positivo ou negativo nos nossos hábitos, nas nossas escolhas, se ele é um ambiente que é incentivador pra gente continuar caminhando em direção aos nossos sonhos, né, e seguir os nossos planos, ou se ele é um ambiente extremamente sabotador. E como que lida com tudo isso? Porque é difícil de lidar com tudo isso. Então, o que eu penso é que é como se existisse o ambiente macro e o ambiente micro. O macro é o lugar, no geral, que você tá, né, aquele momento ali da sua vida, onde que você mora, quais são as pessoas que estão ao seu redor, com quem você convive, tanto dentro da sua casa, quanto fora dela. Então, ou seja, dentro da sua casa é um ambiente mais pessoal e aí do lado de fora é um ambiente mais profissional. Se a gente for pensar em trabalho, então faculdade, escola, se você tá na escola ainda. Também tem a questão, obviamente, dos amigos, que também tem um impacto, apesar de você não necessariamente morar com eles ou estar com eles todos os dias, existe um grande impacto nas suas amizades, né? O tal do me diga com quem andas que te direi quem és. Não que eu acredite que os seus amigos sejam 100% um reflexo de você. Eu acho um saco. Eu odeio, sinceramente, odeio aquele papo de coach de tipo, ai, você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Respirei fundo. Porque assim, não é verdade, sabe? Dá pra gente conviver com pessoas diferentes da gente e a gente amar essas pessoas apesar das diferenças. Então, não é uma questão dessa, sabe? Dá pra você ter amigos que têm gostos diferentes e vidas diferentes, até porque eles também podem estar vivendo momentos de vidas diferentes. Eu tenho amigas, por exemplo, que têm a minha idade, ou são um pouquinho mais novas, ou um pouco mais velhas, mas que estão solteiras. E é óbvio que elas vão ter um estilo de vida diferente do meu. É óbvio que elas vão acabar indo pra uma festa, que elas vão pra barzinho. Enfim, é óbvio, porque, pô, elas estão nessa fase que elas têm que se colocar ali mesmo, sabe? Nesses ambientes pra potencialmente conhecer pessoas novas ou pra se divertir. Sabe? Faz todo sentido. E nem por isso eu vou deixar de ser amiga das minhas amigas e me divertir com elas e sentar e ouvir as fofocas e dar conselho e também desabafar das minhas questões como uma mulher casada e elas me darem conselhos. Não é isso, tá? Eu nem lembro mais por que eu comecei a falar sobre isso. Porém, eu só tô querendo explicar que não é pra você cortar todo mundo que vai de encontro aos seus planos, por assim dizer. Tá? Não é pra você simplesmente decidir cortar qualquer coisa da sua vida que você acha que pode ser um pequeno quebra-mola entre você e o que você quer. Porque já conversei sobre isso com você em vários outros episódios. A gente tem sim que aprender a lidar com as diferenças, porque não tem como a gente só socializar com cópias nossas. Até porque você nunca vai encontrar uma Xerox nossa. Tipo, é muito ego achar que você sempre vai conviver com pessoas que são idênticas a você. Ninguém é idêntico a você. Pro bem e pro mal. Então, a questão aqui é realmente olhar e entender
o quanto que interfere. Então, assim, vou dar um exemplo. Vamos supor que você é uma pessoa que mora ainda com seus pais. E você tá tentando sair da casa dos seus pais, você já tá terminando a faculdade, você tá naquela fase que você tá juntando uma grana, já procurando apartamento, ou pensando em dividir o apartamento com outras amigas, pra poder sair mesmo e conquistar ali a sua independência como jovem adulto. Normal, todo mundo passa por esse processo. E aí, nesse meio tempo, você já tá querendo viver uma vida e uma rotina que tem a ver com a pessoa que você quer ser e a pessoa que você já é agora, nesse momento da sua vida. Então, talvez, pode ser que você seja uma pessoa que tá a fim de ter hábitos mais saudáveis, de comer bem, de comer saudável, de acordar e fazer uma atividade física. Enfim, você tá querendo viver aí uma vida mais saudável, mas você mora numa casa em que todo mundo come junk food o tempo inteiro, pedindo comida o tempo inteiro, delivery, ninguém gosta de fazer atividade física, tem muito doce ali no ambiente, etc, tá? Eu tô dando aquele exemplinho bem basiquinho, bem clássicozinho, porque ele é fácil de ilustrar. E aí, você pode sentir que você tá vivendo num lugar sabotador, né? No sentido de que, de fato, é mais difícil você querer comer um prato de salada quando você tem um hambúrguer ou uma pizza do lado. E é mais fácil você dar desculpa pra não ir se exercitar quando tá todo mundo indo dormir mega tarde, com a televisão alta e acordando um pouquinho mais tarde no dia seguinte, tipo, tarde o suficiente pra que seja tarde pra você não conseguir ir, entendeu? Então isso já é um ambiente que torna as coisas mais difíceis, é verdade. E aí que eu acho que é importante a gente trazer as coisas pro micro. Quais são os micros, né? O que dentro do seu espaço você consegue controlar pra ter um mínimo de inspiração dentro do seu ambiente, independente de que o macro talvez não seja tão bom assim pra você. Uma coisa que você pode fazer é ter um espaço da geladeira que é só seu, falar: mãe, olha só, essa gaveta aqui eu quero que seja só minha, por favor. Vai estar com as minhas coisas, eu vou deixar as minhas marmitas aqui, tá bom? Peço que você deixe esse espaço aqui pra mim, ter uma conversa legal com ela, e talvez até isso ajude a inspirar a sua mãe, né, eventualmente a começar também a comer mais saudável e separar marmitinhas que ela vê você separando pra você, começa a separar pra ela também, quem sabe, né? Ao mesmo tempo que é, de fato, colocar o despertador pra tocar e levantar apesar disso, e quando levantar, já tá com as coisas da academia ali, sabe? Tipo, deixa as coisas o mais fácil possível. Antes de dormir, já deixa separada a roupa que você vai usar, o tênis que você vai usar, o fone de ouvido, tudo, pra, tipo assim, ser o mais fácil e sem atrito possível entre você e a atividade física que você vai fazer. São coisas pequenas? São coisas pequenas. O cenário ideal seria você conseguir, né, ou ter uma família que vive esse mesmo estilo de vida, ou então morar sozinha pra você poder tá ali sem essas tentações ao seu redor, com certeza. Mas, gente, a vida nunca vai estar perfeita à disposição da gente, porque a gente precisa num cenário ideal o tempo inteiro. Isso nunca vai acontecer. Nunca existiu um momento da minha vida em que tava tudo perfeito o suficiente pra eu falar: ai, agora é o momento ideal pra eu começar isso. Não existiu. Tanto que, por exemplo, agora com a questão da bicicleta, da bike, cara, a cidade que eu moro, apesar de linda, é caótica pra pedalar. E aí, se eu quero pedalar, eu tenho que acordar 4h30 da manhã. Olha que delícia. Pra poder fazer isso. É um cenário ideal? Não necessariamente. Daqui a pouco vai ficar escuro, né? Porque o inverno vem. Mas são as escolhas que eu quis. Quando eu comecei o meu próprio negócio, não era necessariamente o momento perfeito pra isso. Eu não tava com muita grana assim no banco pra poder ficar meses e meses e meses investindo em mim mesma no meu próprio negócio. Eu tinha um tempo limitado pra fazer aquilo acontecer sem, por exemplo, me endividar. Eu não tinha segurança de que aquilo dali daria certo. Então, assim, é saber conseguir controlar as únicas coisas que estão sob o nosso controle. E às vezes é muito pouco que tá sobre o nosso controle, mas às vezes essas coisas que são poucas, mas que estão sob o nosso controle, elas são o suficiente pra gente continuar dando os passos pra onde a gente quer ir, apesar do ambiente. Apesar das coisas não estarem funcionando necessariamente a nosso favor. Cara, se a gente fosse falar, por exemplo, de doce, já que a gente tá falando disso, o meu marido, ele é uma formiga. Ele é uma formiga. Cara, tem doce aqui em casa todos os dias. Todos os dias ele vai comer um brownie, um cookie, um sorvete, foda-se. Ele vai comer qualquer coisa dessas todos os dias à noite. E aí tem épocas do mês, ou da semana, ou da minha vida no geral, que eu quero dar uma segurada, que eu falo: ah, não. Tem épocas que eu não tô nem aí, eu como sempre um pouquinho ali com ele também. Mas tem mais épocas que eu falo: ah, não, cara, quero dar uma segurada. Acho que eu tô comendo muito doce ultimamente, quero dar uma... Imagina se eu achasse que isso seria 100% impossível só porque toda noite ele come negócio.
sabe? Tipo, a conta não fecha, porque assim, a gente vive em sociedade. A gente sempre vai ter alguma coisa ali. Mas voltando ao que eu tava falando do micro, é muito de olhar e ver como que o seu ambiente pode inspirar. No meu caso, por exemplo, eu trabalho de casa. Se a minha casa, que é também o meu ambiente de trabalho, e aqui no apartamento que a gente mora, eu não tenho um lugar pra escritório. Tipo, o quarto, que é o quarto de visitas, entre aspas, ele é muito pequenininho, é onde a gente guarda um monte de coisa, meio que entulho, bicicleta. Então, eu trabalho no lugar que eu faço as minhas refeições, em que eu vejo televisão, ou seja, na sala ali. Eu não gosto disso, porque eu não gosto de misturar o lugar que eu trabalho em casa com o lugar que eu relaxo, porque é difícil relaxar. Porém, é o que temos pra hoje, né? E se é o que temos pra hoje, como que eu posso tornar essa situação a melhor possível dentro do que dá pra fazer? O que dá pra fazer é eu manter a minha sala organizada, a minha mesa estar limpa e organizada, porque o ambiente caótico, quando você quer focar, não rola, é muito difícil quando tá tudo uma zona, é muita coisa pra distrair, eu acho que é muita distração visual, sabe, é uma poluição que rola. Então, eu vou deixar aquele espaço ali organizado. Antes de dormir, eu sempre dou uma geral pra ter certeza que quando eu vou acordar no dia seguinte e vou fazer o meu café, tá limpinho, tá organizado, já me dá uma sensação de paz, já reduz a minha lista de coisas que eu tenho que fazer no dia, porque eu não tenho que fazer nada a não ser pegar, fazer o meu cafezinho, abrir o laptop e começar a trabalhar tranquilamente, sabe? E nos dias que tá realmente muito difícil de eu conseguir focar ali, eu vou pra uma livraria ou eu vou pra um café. Confesso que isso eu fazia mais nos Estados Unidos, aqui eu faço bem pouco e eu sinto falta. Mas às vezes eu preciso que o ambiente seja um ambiente que me force muito a focar. E aí eu vou, por exemplo, algum tipo de café que outras pessoas estejam trabalhando. Porque aquilo dali me motiva. Nos Estados Unidos eu fazia muito isso porque lá tem bastante esse tipo de lugar que as pessoas vão pra trabalhar. Tipo, coffee shop, o pessoal pede um café qualquer, senta a bunda e fica trabalhando. Aquilo dali era quase como se eu estivesse dentro de um ambiente de trabalho. E ali, às vezes, eu ficava 2, 3 horas e eu fazia em 2, 3 horas o que eu não teria feito 6 horas em casa. Porque o ambiente ali traz essa vontade em mim. Então, talvez se você for uma pessoa que trabalha de casa, ou você esteja estudando, né? Você está estudando para um concurso, ou você está estudando para faculdade, enfim. Talvez seja interessante, nesses dias que você está se sentindo extremamente distraída e ali desfocada, ir para algum outro lugar, procurar um ambiente fora da sua casa que vá te inspirar nisso. Vai para a biblioteca da sua escola ou da sua faculdade, vai para a biblioteca da cidade, vai para uma livraria, vai para um café, enfim, algum lugar que inspire esse lugar de foco. Isso é uma coisa que eu quero muito fazer, inclusive agora, esse início de ano, porque eu sei que eu vou precisar, sabe, de uma força maior. Eu preciso que o ambiente me inspire ainda mais para eu poder sentar e trabalhar e ter o foco que eu preciso ter agora, nesse momento da minha vida. Quando eu penso em relação à atividade física, eu faço exatamente o que eu dei no exemplo, de já deixar as minhas coisas separadas na manhã seguinte, porque se eu sei que eu vou sair para pedalar 4:30 da manhã, pra que eu vou deixar tudo guardado pra eu ter que ficar procurando coisa no armário? Não, cara, eu já vou deixar tudo separadinho, a minha bicicleta tá tudo ali, perfeito pra eu acordar igual um zumbi, lavar o rosto, botar minha roupa, beber uma água e ir, sabe? Então, é de fato você se comportar como o adulto que você é, né? Independente da sua idade, independente de você ser um adulto neném de 20 a 25 anos, ou se você é um adulto adolescente na fase dos 30, ou se você é um adulto, né? Algum dia a gente vira adulto? Eu não sei se algum dia a gente vira adulto. Isso daí eu não cheguei lá ainda pra saber. Mas enfim, como adultos que somos, ter a maturidade suficiente pra olhar e pensar, eu sei que isso aqui é difícil pra mim, eu sei que isso aqui é um lugar em que é fácil eu usar essa desculpa pra me auto-sabotar. Então, como que eu posso tornar isso daqui, que é uma possível autossabotagem, em algo que vai ser mais incentivador, mais motivador, mais inspirador, ou no mínimo, não vai ser uma pedra no caminho. Na melhor das hipóteses, pelo menos, não vai ser uma pedra no caminho. E a partir do momento que a gente vai criando isso, a gente vai criando dentro da nossa rotina esses atalhos pra gente conseguir tornar o nosso ambiente interno. E aí, quando eu digo ambiente interno, é um ambiente que existe dentro da gente, o nosso mundinho. Mais dentro do nosso controle ali, dentro das coisas que é possível controlar, cara, torna o macro mais administrável. E até, por exemplo, às vezes a única coisa que você pode controlar é a maneira como você reage. É o que você pensa. Então, se a gente tá pensando em termos de trabalho e você tem uma pessoa que você tem que trabalhar todos os dias com essa pessoa é um
porre, essa pessoa é um estresse, essa pessoa só atrasa a sua vida, essa pessoa faz com que o seu trabalho seja mais difícil. E aí você não tem muito o que fazer. Você já, sei lá, ou você já reclamou com o chefe, ou então não tem muito bem como reclamar. Enfim, a gente sabe que em termos de trabalho as coisas são um pouco mais complicadas. O que é que você pode fazer dentro desse lugar? É realmente controlar a maneira como você vai ter que lidar com aquela pessoa. Pra não deixar que talvez a desorganização dela te sabote. Pra não deixar que a falta de atenção dela talvez coloque o seu trabalho e o que você tá fazendo ali em risco. Então, talvez seja responder com educação, mas falando o mínimo possível. Talvez seja, ok, já que essa parte aqui é a minha parte, eu vou fazer a minha parte de uma maneira bem organizada e bem feita. E aí, quando cai pra ela, eu não tenho mais nada a ver com isso. Enfim, técnica... É muito difícil falar em termos de trabalho, porque muda muito dependendo do ambiente. Mas eu imagino que você já tá pensando alguma coisa aí pra você que ajude. E, obviamente, que a gente também tem a questão do relacionamento. Eu acho que tá tudo mais do que bem a gente estar com pessoas, né? Tipo, conviver com uma pessoa, um parceiro, uma parceira que seja diferente da gente romanticamente. Aliás, não romanticamente, mas assim, como pessoa. Tudo bem você tá com uma pessoa que vocês têm várias diferenças. Eu e o meu marido, nós somos bastante diferentes. Apesar da gente ter, hoje em dia, o esporte como algo em comum, em quase todo o resto, a gente é diferente. Não quase todo o resto, mas a gente tem divergências. Ele é mais extrovertido, ele é mais comunicativo, ele é mais engraçado, e ele leva as coisas mais na boa, e não sei o quê. E eu sou mais focada, mais centrada, mais séria. Eu levo as coisas, às vezes, muito mais a sério, mas em compensação eu sou muito mais organizada. Enfim, a gente se complementa. Eu enxergo como a gente se complementa. Porém, tem alguns comportamentos dele que acabam me sabotando. Porque ele acaba sendo mais tipo, ai, amor, vamos lá, não precisa trabalhar tanto, vamos pra praia, vamos fazer não sei o quê. E aí eu fico, é verdade. E aí eu, às vezes, deixo alguma coisa de lado, algum projeto de lado, que eu empurro com a barriga, porque eu vou na onda dele. O contrário também acontece. Às vezes eu acabo ficando o tempo todo, mas você tem que ver isso, você tem que fazer aquilo, a gente precisa disso aqui, a gente isso aqui. E eu acabo estressando ele desnecessariamente, porque ele já tá fazendo aquela coisa de qualquer jeito, porque eu fico pressionando o tempo inteiro ali. Nesse tipo de caso, eu acho que é muito uma questão de observar e de diálogo e de perceber realmente esses movimentos, sabe? E de conversar com a pessoa. Então, por exemplo, a gente já sentou e a gente já alinhou que esse ano é um ano que ambos vamos estar muito mais focados em trabalho e vai ser isso, e a gente tá alinhado em relação a isso. E ele sabe que, tipo, se eu tiver agora, hoje em dia, nesse lugar de não vou fazer isso porque eu tenho que trabalhar, tudo bem, amor, beleza, faz aí o que você quer e, sabe, me incentivando e vice-versa. Porém, a gente sabe também que existem muitos relacionamentos que são extremamente tóxicos e que realmente aí é muito difícil, né? O tal do relacionamento tóxico é um ambiente extremamente tóxico que a gente vive, é difícil de sair dele, é difícil de enxergar que a gente tá num lugar desses. E isso daí é o pior tipo de ambiente possível pra tá ali, porque é um ambiente que não é só sabotador, é um ambiente perigoso de estar. Quando a gente tá falando de um relacionamento em que a relação é uma relação abusiva, é uma relação em que uma das partes está claramente destratando, manipulando, agredindo, seja física ou verbalmente ou psicologicamente a outra pessoa, então a gente tá falando de um ambiente extremamente perigoso. E aí, realmente, nesses casos, olhar o que você tem sobre o seu controle, conseguir sair daí, se retirar. E parece que não quando você tá dentro desse lugar, você fica pensando que, tipo, não tem como sair dele, mas tem. A gente sabe que tem, porque se não tivesse, a gente não encontraria aí tantas e tantas e tantas milhares de mulheres, você com certeza conhece alguma, eu sei que eu conheço, que se retirou do ambiente. Exige coragem, exige força, exige pedir ajuda também para outras pessoas e se apoiar em uma rede de apoio, se possível, mas exige que, no final das contas, seja você que pegue e vá embora e se retire dali. Claro que eu tô falando isso e eu sei que a gente tem que levar em consideração que existem muitas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade econômica, então, ou seja, elas dependem desse cara, Eu tô falando desse cara porque, infelizmente, a maioria dos casos é isso, mas obviamente que você pode ser uma mulher lésbica que tá sofrendo um relacionamento abusivo de outra mulher, e você pode ser um homem gay que está sofrendo um relacionamento abusivo de outro homem. Mas enfim, do seu parceiro ou parceira. Quando existe essa dependência econômica, é muito mais difícil sair. Quando tem uma criança envolvida, é mais difícil de sair. Mas é possível sair. É possível. E muitas das vezes, se não todas as vezes, é necessário sair. O único jeito de você tornar o seu ambiente propício a você, pra você poder florescer de novo, pra você poder ser quem você é se retirando.
Esse é o único caso em que eu acho que tentar controlar o micro não é o suficiente. A única coisa que você pode fazer é ir embora. É realmente manipular e mudar o macro. Porque o macro realmente é intolerável. Ou deveria ser intolerável. Então, antes da gente terminar, eu quero dar umas diquinhas básicas como que a gente pode transformar o nosso ambiente em um lugar mais encorajador. E aí eu anotei uma listinha aqui que eu vou dar pra vocês. Primeiro passo é organização. Então é aquela história de você acordar e arrumar sua cama, porque quando você arruma sua cama parece que você já deu um start no seu dia, quase como se você avisasse pro seu cérebro que você acordou e você está organizando a sua vida, a sua cabeça para começar aquele dia. Um ambiente organizado é um ambiente com muito menos distrações, é um ambiente que você consegue focar melhor, não tem aquela poluição visual, independente de você trabalhar em casa ou não. É um ambiente que te faz olhar em volta e sentir que você cuida de você mesmo, que você se importa. Ai, Lu, mas eu moro com outras pessoas e as outras pessoas deixam a casa bagunçada. Ok, o seu espaço não vai estar bagunçado. O seu quarto não vai estar bagunçado. A sua cama, que seja, não vai estar bagunçada. Quando eu morava com as amigas minhas, de fato, tinham vezes... Eu odeio cozinha bagunçada. Eu detesto, eu não suporto. Mas eu morava com pessoas que deixavam pratos e coisas ali. Os meus pratos, as minhas coisas e, com certeza, o meu quarto ou então a minha caminha estavam arrumados. E aquilo dali era super importante pra mim. Pra eu sentir que eu tava dando um start ali no meu dia, que eu tava com as coisas minimamente no lugar, por assim dizer. Ou não, né? Quer dizer, literalmente. Segunda coisa para um ambiente motivador. Tentar se livrar das distrações em excesso. E aí é óbvio que a gente tá falando, por exemplo, de celular. Que eu não falei aqui até agora, mas vamos falar que é o maior sabotador de todos, eu acho, hoje em dia. Que é aquilo que a gente tá na porcaria da nossa mão o tempo inteiro. Então... Como que você pode controlar, por exemplo, essa questão de vício de celular? E aqui, querida, tamo junto, tá bom? Tô falando aqui coisas que eu faço pra mim mesmo como uma pessoa viciada em celular. Se você tá tentando trabalhar numa tarefa difícil, que você sabe que você não precisa do seu celular por perto, porque às vezes a gente precisa mesmo, e é um saco isso, cara, deixa o celular no modo silencioso, pra ninguém te perturbar. Se puder, deixa ele em outro ambiente, deixa ele, sei lá, carregando no quarto. Se você tá vendo um filme ou tentando ler um livro, bota ele no silencioso, deixa ele em outro ambiente pra você realmente não ficar com aquilo dali ali. Antes de dormir, pelo amor de Deus, não olhe no celular, porque realmente atrapalha muito o sono. Você demora mais a dormir e ainda atrapalha a sua qualidade de sono, então você acorda no dia seguinte ainda mais indisposta. Então deixa o celular de lado, carregando em algum lugar na parede que esteja longe da sua cama. Vai te ajudar inclusive a levantar mais cedo, porque quando aquele despertador tocar, tu vai ter que levantar para desligar ele. E vai ler um livro, sabe? Vai conversar com uma pessoa que mora com você, vai escrever no seu caderno, vai fazer outra coisa. E outra coisa que eu acho legal de ter num ambiente encorajador é uma energia mais positiva. Então, tudo bem, às vezes a energia negativa é uma pessoa que você mora junto, que é um peso ali, uma pessoa chata, tá sempre reclamando. Às vezes você é a própria energia negativa, mas a gente vai o quê? Mudar um pouco isso. Como que a gente faz isso? Abrindo a janela, deixando a luz do dia entrar, comprando umas flores, botando um vasinho de flores para deixar o ambiente mais alegre, colocando uma música agradável de manhã enquanto você faz o café, ao invés de ficar só rolando ali no Instagram e no TikTok. Sei lá, acendendo... Já falei acendendo uma vela? Porque eu gosto bastante, tá? Pra deixar o ambiente ali mais cheirosinho, comprar um perfumezinho de ar, comprar algum itemzinho de decoração que você acha bonitinho, umas almofadas fofinhas. Trazer um pouquinho mais de leveza mesmo pro seu ambiente, sabe? Trazer um pouquinho mais de amor, de fofura pro lugar onde você mora. Se é, talvez, no seu trabalho, cara, compra um negocinho fofinho pra você botar na sua mesa, decora a sua mesa de trabalho, sabe? Dá uma energia mais, assim, positiva pro ambiente. Eu acho que ajuda bastante também. E, então, assim, pra você moldar o seu ambiente e tornar esse ambiente mais motivador, eu acho que todos os exemplos que eu dei aqui são os exemplos óbvios, né? Deixar também as coisas mais na mão pra você, ou seja, a roupa da academia que já tá separada. No dia seguinte, se você sabe que você tem que fazer café muito cedo, já deixar a sua canequinha ali prontinha pra você fazer o negócio. O pó do café, talvez já dentro da cafeteira. Eu fazia muito isso nos Estados Unidos, que a gente tinha uma cafeteira, eu já deixava o pó lá, só tinha que apertar o botão. Torna a sua vida um pouquinho mais fácil pra você, sabe? E por fim, você pode também se inspirar. Sabe, as redes sociais podem ser um lugar pra você se inspirar. Você pode seguir pessoas que são criadoras de conteúdo que falam sobre organização e organização de casa e romantização da rotina, ou então de decoração, ou então são pessoas que, sei lá, cara, elas têm um hobby que você acha legal, crochê,
uma cerâmica, ou então elas estão praticando um esporte que você quer começar. E usa essas pessoas para se inspirar, para começar a fazer isso também. Então é possível também você usar as redes sociais ali como um lugar que vai te motivar a criar esses micro hábitos dentro da sua rotina. E antes da gente terminar esse episódio, que eu acho que ele rendeu pra caramba, eu gostaria que você pegasse seu caderno e você anotasse a seguinte pergunta para você escrever sobre isso, que é: o que torna o seu ambiente mais inspirador? O que dentro do que você já tem torna ele mais inspirador? E aí você pode talvez escrever sobre as coisas que tornam ele não motivador, né? Que ele torna ele desestimulante. E você pode escrever aí como é que você pode manipular isso, né? O que tá dentro do seu controle que pode tornar ele mais inspirador, caso você precise disso. Existem perguntas parecidas com essa aqui dentro do nosso livrinho, se você tá vendo isso aqui em vídeo. Caso você não esteja vendo em vídeo, eu tô mostrando o caderno e o livrinho do nosso clube, do Be Happy Clube, o Minhas Notas de Rodapé. Então é um caderno que você faz a sua escrita terapêutica, e esse livrinho que vem com 90 perguntas e 6 temas diferentes. Eu agora, no início do ano, eu tô usando o tema da motivação. Até comentei sobre isso nos stories outro dia. Como eu quero que esse ano seja um ano que eu esteja bem motivada, eu falei, quer saber? Eu acho que eu tô precisando dar um start, assim. Então eu peguei as 15 perguntas que são do tema motivação e eu tô respondendo elas em ordem, do 1 ao 15. E tá sendo muito legal. Eu ainda tô na pergunta 3. Mas tem sido muito legal, porque todos os dias, quando eu respondo uma pergunta nova, eu sinto que algo novo começa a fazer ainda mais sentido. E eu tô me sentindo cada dia mais motivada, o que é o intuito da lista de motivação. Caso você queira começar 2025 praticando a escrita terapêutica, tendo esse momento de conversar com si mesma, de trocar ideia de uma maneira bem sincera, às vezes falar coisas que você ainda não sente pronta pra conversar sobre isso com outra pessoa, ou então você já tem uma terapeuta, um psicólogo e você não sabe às vezes como abordar tal questão, a escrita é o que faz com que eu tenha todas essas vozes dentro da minha cabeça pra conversar com vocês. É o momento em que eu fico divagando sobre essas questões, em que quando eu fazia terapia e agora 2025 vou voltar a fazer terapia, fiquei 2024 sem fazer, eu recebi alta início do ano passado, fiquei um ano inteiro sem fazer, quero voltar agora. E é uma coisa que eu sempre levo pra todas as minhas sessões, alguma coisa que eu escrevi. Enfim, eu fiz esse kit aqui da Jornada da Escrita com o intuito de ajudar vocês. Lu, não sei como começar a escrever. Bom, não precisa saber como, você só precisa procurar uma das perguntas. Tem temas de relacionamento, tem temas de criança interior para você curar velhas feridas, tem autoconhecimento, autoestima, enfim. Tem várias perguntas, são 90. E ainda tem um trackerzinho de bons hábitos para você ver como é que você tá saindo no seu dia a dia, para você perceber como que você tá caminhando em relação aos seus sonhos. Enfim, eu tenho muito orgulho desse material. Você tem um desconto, o desconto tá aqui na descrição do episódio, então é só você dar uma olhada, que você tem 15% de desconto. E é isso, amigas, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com as suas amigas, que isso ajuda o Spotify a entender que o episódio valeu a pena. E é isso, acho que acabou. Chega, não aguento mais falar. Eu ainda tô de férias na minha cabeça. Beijo de luz e até semana que vem. Tchau!